Bom dia, tudo bem? Hoje vai ser a nossa última aula de matemática básica, tá? Na verdade termina amanhã, né? Que amanhã a gente tem a nossa oficina, também utilizando as dúvidas que vocês externalizaram aí nas urnas de dúvidas, tá? Mas oficialmente hoje é a nossa última aula de matemática básica. A gente vai falar de funções exponenciais, funções logarítmicas e uma função que utiliza combinações de funções exponenciais, que são as funções hiperbólicas, tá? E após isso, de fato, na próxima aula a gente inicia o curso de cálculo, tá? É o curso de cálculo mesmo, iniciar na próxima aula, onde a gente define o que é um limite e daí vai para frente, tá bom? Sexta-feira, infelizmente, não tem prova, né? Poxa, felizmente. Eu sei que vocês vão sentir um vazio, assim, tremendo. Mas aproveite sexta-feira para você estudar bastante, fazer exercícios, tá? Treina muito. Principal coisa para você treinar, polinômios. Principal coisa, tá? Treina muito divisão de polinômios. Treina muito produtos notáveis. Treina seno da soma, seno da diferença, cosseno da soma, cosseno da diferença. Faz muitas questões daquele tipo de quocientes de Newton. F de x mais h menos f de x dividido por h. Ou f de x menos f de p dividido por x menos p. Faz muitas questões desse tipo. É a tua mínima preparação para o curso de cálculo, a parte de limites, tá? Sexta aula é nos blocos, nos mesmos lugares onde vocês fizeram as provas, tá bom? São aulas de exercícios com os monitores, beleza? Muito bem. Então a gente fala hoje, a nossa aula 4 é quando a gente trabalha com as funções hiperbólicas, funções exponenciais e as funções logarítmicas. Vamos lá. Função exponencial. Lembrando que esses são conceitos apenas de revisão, tá? Então, o que é que tu precisas ter? Tu precisa ter um número A que seja positivo e ele seja diferente de 1, tá? E você vai definir uma função que ela vai pegar números reais e vai levar em algum lugar, tá? Ela pega um certo número real e leva no f de x, que é a elevado a x, tá bom? Olha para cá. Então, a função que deixa fixado um certo número real, esse número real não pode ser negativo, tá? Ele também não pode ser 1, tá bom? Se ele for diferente de 1 e ele não for negativo, então você define essa função que a gente chama de função exponencial, tá? Essa função exponencial, ela vai ter uma cara, se esse A for um número que seja maior do que 1, então o gráfico vai ser uma coisa assim, certo? Isso para A maior que 1. Se por acaso o teu A for menor que 1, então o teu gráfico vai ser uma coisa assim, tá bom? Isso aqui é quando o A é maior que 0 e é menor que 1. Tá bom? Então, aqui ela vai ser crescente, aqui ela vai ser decrescente. Sempre ela vai passar por esse ponto. Esse ponto 1. Tá? E à medida que você vai indo para menos infinito, essa potência aqui está se aproximando de quem? De 0. Tá? Então, futuramente, a gente vai querer saber assim, ó. E se o x estiver indo para menos infinito? A f de x está indo para onde? Essa é a pergunta, tá? A gente já sabe que está indo para 0. Ao invés de nós escrevermos isso aqui nós vamos substituir por ln de x indo para menos infinito, f de x, isso aqui vai ser 0. É isso aqui que nós vamos escrever já a partir da próxima aula, tá? E vocês vão entender o que significa isso. Da mesma forma aqui, se o x está indo para mais infinito, isso está implicando que a função
também está indo para zero. Então a gente vai escrever isso da seguinte forma: limite de x indo para mais infinito, da f de x, isso dá zero. Tá? Observa aqui, essa função aqui também, se o x vai para mais infinito, para onde está indo a função? Para mais infinito. Aqui, se o x está indo para menos infinito, a função está indo para mais infinito. Tá? Claro que vão existir também lá as propriedades de potência, né? Que você não pode esquecer. Suas propriedades de potência, que eu vou só listar. Estão aí no slide. Então, suas propriedades de potência são essas todas aí, ó. Produto de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Divisão de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Potência de potência é o produto dos expoentes. Se por acaso o expoente for negativo, então você transforma isso em um quociente. Se o expoente for uma fração, você transforma isso numa certa raiz. Tá? Vamos esboçar os gráficos dessas funções aí. Vamos pegar essa função aí, f de x igual a 1 mais a exponencial de menos x. Tá? Sempre que aparecer uma função, que seja uma função exponencial, que ela tem uma certa adulteração na sua estrutura original, nós chamamos de função exponencial isso aqui. Tá? Isso aqui que nós chamamos de função exponencial. Qualquer mudança nessa estrutura, a gente já não chama mais de função exponencial, a gente chama de função do tipo exponencial. Tá? Exemplo, pode aparecer um outro número aqui multiplicando, pode aparecer um número somando, subtraindo. Tá? Então, esse tipo de função a gente chama de função do tipo exponencial. Tá? Então, vamos tentar enxergar isso aqui. Ó. Isso aqui é a mesma coisa que fazer o seguinte: f de x igual a 1 mais, vê se você concorda comigo. Isso aqui é 1 sobre e elevado a x. Tudo bem? Tá? Se eu tivesse só isso aqui é uma função exponencial, certo? Função exponencial, essa base, ela está entre 0 e 1. Concorda? Se está entre 0 e 1, como é o gráfico? Crescente ou decrescente? Decrescente. Certo? Então, vamos olhar só para esse cara. Só para 1 sobre e elevado a x. Então, olhando só para esse cara aí, a gente sabe que é uma coisa assim. Tá? Não toca lá no eixo x, tá? Passa aqui pelo 1. Só esse cara. Só que agora eu adicionei o número 1. O que vai acontecer com o gráfico? Um deslocamento vertical. Certo? Então, somar uma unidade, teremos um deslocamento vertical. Vai alterar a estrutura do gráfico? A estrutura do gráfico altera? Não, porque ela vai ter a mesma curvatura, certo? Vai mudar as raízes? Não tem raiz, certo? Então não vai mudar raízes, certo? Vai mudar o sinal? Vai mudar o sinal? Não, porque o sinal sempre é positivo. Se você está subindo, vai continuar sendo positivo, certo? Tá? Então, olha, o novo gráfico vai ser o seguinte. Esse gráfico aqui, ele está se aproximando de 0. Quando eu subir, quando eu somar aqui 1, ele vai se aproximar de quem? Do 1. Antes ele passava pelo 1, agora ele vai passar por onde? Pelo 2, tá? Muito bem, então você marca aqui o 1, você já sabe que ele vai se aproximar do 1. E ele tem que passar aqui pelo 2.
Então o gráfico dele vai ser uma coisa assim, ó. Tá? Uma coisa desse tipo que vai ser o gráfico, tá bom? Esse aqui é o gráfico da função f de x igual a 1 mais a exponencial de menos x, tá? É um gráfico assim, tá bom? Muito bem. Próximo exemplo. Projeta lá, por favor. Projeta o slide. Isso. Então, exemplo 2. G de x igual a menos e de menos x. Lembrando que esse menos, ele se refere a exponencial. Não é para mudar o sinal só do e. Não posso fazer isso. Até porque se eu mudar o sinal só do e, vai deixar de ser uma função exponencial. Tá? Lembra que a base não pode ser negativa. Tem que ser sempre um número positivo. Tá? Então você tem que enxergar isso da seguinte forma. G de x igual menos. Agora, esse cara aqui, ó. Esse cara é o quê? É 1 sobre e elevado a x. Certo? Tá bom? Agora, esse cara aqui, você já sabe como é o gráfico. Tá? Nós esboçamos esse gráfico. Tá aqui ele. Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, ó, esse gráfico aqui é o gráfico do 1 sobre e elevado a x, certo? Só que não é essa a função. A função tem um menos bem aqui. O que vai acontecer então? Ele vai refletir aqui, certo? Então vai ser, o gráfico vai ser esse cara aqui, ó. Esse que vai ser o gráfico. Agora ele passa pelo menos 1. Antes ele passava pelo 1. Tudo bem? Então é esse gráfico aqui de baixo que é o gráfico dessa função g. Ficou claro? Tá? Vamos para o próximo exemplo. Exemplo 3. M de x igual a 3 menos 2 elevado a x. Tá? Vamos fazer passo a passo esse gráfico aqui. Vamos olhar para o 2 elevado a x. Se você olha só para o 2 elevado a x, projeta aqui, por favor. Se você olha só para o 2 elevado a x, então 2 elevado a x é a função exponencial. Que é isso aqui assim. Tá? Esse é o 2 elevado a x. Tá bom? Só que tem um sinal de menos aqui embaixo. O que é que vai acontecer? Vai inverter. Então o gráfico agora vai ser uma coisa aqui embaixo. Esse é o menos 2 elevado a x. Agora, o que foi que fez? Somou 3 unidades. Esse gráfico antes, ele passava por onde? Menos 1. Vou ter que somar 3 unidades. Vai passar por onde agora? Pelo 2. Tá? Então, vou ter que somar 3 unidades. Vai ter que passar pelo 2. Antes, ele se aproximava do 0. Agora, ele vai se aproximar de quem? Do 3. Tá? Então, ele vai se aproximar do 3. Então, o gráfico dessa função é o seguinte. Eu vou marcar aqui 1, 2, 3. Tem que tocar bem aqui assim. Então, o gráfico agora é uma coisa assim, ó. Certo? Esse aí é o gráfico da função, tá? Esse aqui, esses dois têm raízes? Não. Esse lá tem? Tem. Como é que eu acho a raiz? Tem que fazer o quê? Tem que pegar isso e igualar a 0, certo? Então vamos fazer isso. Então tem que ser 3 menos 2 elevado a x, isso tem que dar 0, tá? Vamos passar o 2 elevado a x para lá, vai ficar 3 é igual a
2 elevado a x. Como é que é fácil para descobrir quem é o 3? Aplica o logaritmo. Que logaritmo? De base 2, tá? Então, aplica o logaritmo de base 2 desse lado. É igual ao logaritmo de base 2 desse lado. E agora? O x vem para frente e o log, quando a base é igual ao logaritmando, isso dá 1. Então, vai ficar x igual a log de 3 na base 2. Então, essa raiz aqui é o log de 3 na base 2. Tá bom? Esse é o valor dessa raiz, tá? Muito bem. Deu para entender? Deu para relembrar? Tá? Todo mundo sabia exponencial, né? Você vê no terceiro bimestre do fundamental. Fundamental não, do ensino médio, né? Deveria ter visto no fundamental também. No sexto ano. Você vê potência lá no sexto ano. Então você viu potência, tem que saber tudo, né? É suficiente. Vamos lá. Próximo. Projeta lá, por favor. Então, agora nós vamos falar de função logarítmica. Que a gente já está usando a função logarítmica, né? Então, a função logarítmica é o seguinte. A base tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Tá bom? Projeta lá, por favor. A base diferente de 0 é maior que 0 diferente de 1. E a definição do logaritmo é o seguinte. Log de x na base A. Isso aqui, desde que o x seja igual a elevado a y. Tá bom? Pode projetar aqui. Então, a tua definição de logaritmo, ela está atrelada diretamente à definição de potência. Tá bom? As coisas de exponenciais, tá? Então, aqui tu precisas enxergar que o logaritmo desse cara é y. E isso aqui só é válido se acontecer o seguinte. Se você pegar a base e elevar ao logaritmo, que é o teu resultado, isso foi igual ao logaritmando. Tá bom? Se isso acontece, então esse é o logaritmo. Tá? Essa é a definição de logaritmo. E vem as propriedades de logaritmo. Acho que não está nesse slide as propriedades. As propriedades são equivalentes às propriedades de exponencial. Olha lá, na exponencial você tem produto de mesma base, que você soma os expoentes. No logaritmo, se você tem um produto no logaritmando, é a mesma coisa que você somar os logaritmos. Se você, na potência, na exponencial, se você tem divisão de mesma base, você subtrai os expoentes. No logaritmo, a divisão no logaritmando transforma na diferença de logaritmos. Na exponencial, potência de potência é o produto dos expoentes. No logaritmo, você pega esse expoente e lança para frente e vai ficar multiplicando o logaritmo. Tá? Então, essa é a relação entre logaritmo e exponencial. O gráfico do logaritmo é dessa forma. Nota que o domínio do logaritmo são apenas números positivos. Tá? E o logaritmo é para ele ser inverso da exponencial. A exponencial ela vai pegar números reais e levar sempre números positivos, certo? Então o logaritmo tem que fazer exatamente o contrário disso. Ele tem que pegar números positivos e trazer em números reais. Por isso que você não vai ter ali coisas, logaritmo definido em região negativa, só em parte positiva, tá? Vamos treinar um pouquinho, matar uma saudade, né? O que tu não sabe fazer daí? O que tu não sabe? Tu sabe. Isso aí é a apostila lá do livro, aquelas apostilas, aqueles cadernão que tinha no cursinho lá, cheio dessas presepadas aí, né? Basicamente, o que você tinha logaritmo lá no ensino básico era para quê?
para atrapalhar a minha vida. Era para resolver os problemas de pH, né, lá das reações químicas. Tá? Era lá que eu utilizava os logaritmos. Tirando isso, não usava em canto nenhum mais, né? Seja bem-vindo, aqui tu vai usar em todo canto. Então, ó, olha lá, vamos pegar o primeiro, mais fácil, tá? Então, logaritmo de 100 na base de 10. Vamos só aplicar a propriedade. Como é que faz isso? Olha, o 100 você pode escrever de que forma? 10 ao quadrado. Tá? Fica log na base de 10 ao quadrado. Aí vou usar aquela propriedade que diz que o expoente vem para frente, né? Certo? Então já vou até tirar ele daqui e já vou escrever aqui na frente. E vou usar a propriedade que diz que se o logaritmando for igual a base, então esse logaritmo é 1. 2 vezes 1 é 2. Acabou o problema. Certo? Só isso, tá? Vamos lá para os outros exemplos? Não vou ficar fazendo essas primeiras questões aí, senão vocês vão se irritar. Tá muito fácil, né? Vamos parar com isso. A segunda, letra A, é f de x igual a logaritmo na base 2 de x mais 1. Suponha que eu te dou esse exemplo e peço para você me dizer quem é o domínio dessa função. Como é que a gente faz? Projeta aqui o quadro. Como é que a gente faz? Achar o domínio de uma função. Como é que é? O logaritmo está definido para quem? Para os números positivos. Então, o que tu tens que fazer? O x mais 1 tem que ser maior que 0. É isso que tu precisas fazer, né? Então, x mais 1 tem que ser maior do que 0, certo? Aí o 1 está positivo, passa negativo, então vai ficar x maior que menos 1. Pronto, acabou. Se você apresentou isso, está certo. Tá? Não, mas eu quero dar uma resposta completa. Ah, vai lá, então olha lá. Então, o domínio da função f é igual a x que pertence aos reais. Tá o quê? Não, eu prefiro ponto e vírgula. Então, tudo bem. Tá o quê? O x é maior que menos 1. Pronto. Tá aí o seu domínio. Tá bom? Ah, professor, eu prefiro desenho. Tudo bem. Você vai lá, coloca uma reta lá, orienta essa reta, marca onde é o 1, coloca a bola aberta, na verdade o menos 1, e você pinta. Pronto. Esse é o seu domínio. Não, professor, eu prefiro em termos de linguagem de intervalos. Tudo bem. Aí você escreve lá, aberto no menos 1, até mais infinito. Tá aí. Professor, tem outra forma? Não inventa. Parou, tá? Parou já. Tá aí, ó. 3 formas distintas de você fazer, 4 formas, né? Vamos para o próximo. O próximo exemplo é g de x igual ao logaritmo natural x² menos 1. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz esse problema? Esse cara aqui tem que ser maior que 0. Certo? Vamos olhar para esse cara. Vê se você concorda comigo. O x² menos 1, ele não é uma parábola? Qual é a concavidade dessa parábola? Para cima. Passa no menos 1, tudo bem? Ele é uma coisa assim, certo? Aqui é 1, aqui é menos 1. Depois do 1 para lá, é positivo, certo? Do menos 1 para cá também é positivo. Tudo bem? Então, positivo aqui. Aqui é negativo. Por que negativo? Porque o gráfico está embaixo do eixo. E aqui está positivo. Tá bom? Eu só quero que isso aqui seja positivo. Então, só serve essa região ou essa região. Tá bom? Então, quem é o domínio
da função g. O domínio da função g é de menos infinito até menos 1, menos infinito aberto, menos 1. O menos 1 coloco aberto ou fechado? Aberto? Fechado? Ah, vocês vão mudar a resposta assim que eu mudo a minha cara aqui. Eu falo aberto, aí tu, fechado, fechado. É o quê? Se tu colocar menos 1 fechado, tu vai dizer que o menos 1 faz parte, certo? Menos 1 substituir aqui não vai dar zero? O logaritmo está definido para zero? Não. Então confia no que tu está respondendo. Respondeu aberto, é aberto, rapaz. Aberto, menos 1. Unido com o quê? De 1 para lá, certo? 1 até mais infinito. Esse é o domínio dessa função g. Tá bom? Muito bem. Próximo exemplo. A próxima função é função h é igual log na base 3 do módulo de x. Olha para cá. Eu vou contar até 3. Quando eu falar o 3, você me diz qual é o domínio dessa função. Combinado? 1, 2, 3. Só x diferente de zero. Certo? É qualquer número real. Por quê? Porque os números reais são positivos, negativos ou zero. Certo? Como está aqui dentro de módulo, eu posso usar os negativos, porque vai ficar positivo. Tudo bem? Então, o domínio dessa função h é os reais menos o zero. Tá? Vamos retornar nessa aqui. Retornando nessa aqui, o domínio dessa função só é até o menos 1 e depois do 1 para lá. Então, nessa faixa de menos 1 até 1, não tem gráfico. Tá bom? Só tem gráfico antes disso e depois disso. Nesse aqui, só tem gráfico antes do zero e depois do zero. No zero, não tem. Beleza? Tá? Próximo exemplo. Projeta lá. Próximo exemplo é a função L. A função L, ela é igual ao logaritmo natural desse quociente. X mais 1 por x menos 1. Tá bom? Esse quociente aí. Como é que a gente faz? X não pode ser 1. E daí? Oi? Esse quociente aqui tem que ser maior que zero. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente vai fazer para isso aqui ser positivo? Estudar o sinal de quem? O x mais 1 e do x menos 1. Vamos estudar o sinal de cada um deles. Aí a gente vai lembrar lá do 6º ano, né? Quando a gente estudou intervalos. Você estudou isso lá. Ó, x mais 1. Aí vamos estudar o sinal disso. Aí você pega o x menos 1. Aí você estuda o sinal disso. Tá bom? X mais 1. Quando é que isso dá zero? No menos 1. Você marca aqui, ó. No menos 1 dá zero. Daqui para lá vai ficar o quê? Positivo. E antes, negativo. Esse cara dá zero onde? No 1. Vamos marcar aqui. No 1, ele dá zero. Depois do 1 fica o quê? Positivo. E antes, negativo. Tá? Não vou ter que fazer uma divisão dos dois? Tem que fazer uma divisão. Então vou colocar aqui, ó. X mais 1, x menos 1. Vou marcar aqui o menos 1. Vou marcar aqui o 1. Tá bom? Vamos pensar.
depois do 1 é divisão de sinais iguais. Vai dar o quê? Positivo. No 1 dá o quê? No 1 dá o quê? Não existe. Não existe essa divisão. Por que não? Porque esse cara aqui está dando 0 e ele é o denominador, certo? Então não existe essa divisão aqui. Entre menos 1 e 1, esse está negativo e esse está positivo. Fica como? Negativo. No menos 1 dá o quê? 0. Porque esse cara é 0 e aqui está negativo. Então a resposta vai dar 0. Antes do menos 1, qual é o sinal? Positivo, que é sinais iguais. Positivo. Agora sim, vou para o domínio dessa função, tá? O domínio, esse quociente tem que ser o quê? Positivo, certo? Então, o domínio da função L tem que ser quem? Antes do menos 1. Antes do menos 1 é o quê? Menos infinito até menos 1. Aberto ou fechado? Aberto ou fechado? Aberto. Unido com o quê? Com depois do 1. Então, 1 vai estar aberto ou fechado? Aberto. Então, 1 até mais infinito. Ficou claro? Então, esse é o domínio dessa função, tá? Muito bem. Isso aqui é operações com intervalos, tá? Operações com intervalos é uma coisa que você faz muito em relacionamento. Você olha assim, nesse ponto eu sou positivo, meu parceiro também é, então vai dar certo. Nesse ponto eu sou negativo e é positivo, vai dar ruim, não vai dar certo. E tem pontos que não vai existir nada, né? Pode pensar assim, aí tá aprendendo matemática assim também, ó. Matemática na vida, né? Vamos para o próximo. Próximo exemplo é f de x é igual logaritmo natural do módulo de x, tá? Vamos fazer o gráfico disso? Vamos fazer o gráfico? Eu te pergunto, tu sabes o que é uma função par e o que é uma função ímpar? Sabes o que é? Vamos lá, função par. Função par. Uma função par é o seguinte, se você pega a função, calcula f de menos x. Se isso for igual à própria função, então a função é uma função par. Tá bom? Pensa no plano cartesiano. Você calcula o f de 2, deu um valor. Você calcula f de menos 2, vai dar o mesmo valor. Então não importa se você está na parte negativa ou na parte positiva. Se são números equidistantes da origem, a imagem é a mesma, se a função for uma função par, tá? Agora, suponha que a função seja uma função ímpar. Função ímpar é o seguinte, se você calcular o f de menos x, isso vai dar menos o f de x. Tá bom? O sinal que está no argumento, ele vem para fora. Tá? Vamos fazer um exemplo rapidinho, antes da gente chegar nessa questão? Colocar algumas funções aqui. f de x é igual a 3x. G de x é igual a x à quarta mais x quadrado. H de x é igual a x ao cubo mais x. M de x é igual a ax mais b. Tá? Vamos ver essas quatro funções. Presta atenção. F de menos x, o que seria? F de menos x. Onde tem x, eu coloco menos x. Então vai ficar assim, ó, 3 vezes o menos x.
Isso vai dar menos 3x, concorda? Menos 3x, mas o 3x não é a função? Então, isso aqui vai ficar igual a menos f de x. Tudo bem? Olha, saiu o sinal de dentro e foi para fora. Se acontece isso, a gente diz que esse tipo de função é uma função ímpar. Tá bom? Vamos continuar. Função g. G de menos x. Eu vou olhar para a função g. Onde tem x, eu coloco menos x. Então, vai ficar, olha, menos x à quarta mais menos x ao quadrado. Quanto é menos x à quarta? É x à quarta. Mais, quanto é menos x ao quadrado? Isso aqui é x ao quadrado. E isso aqui é a própria função g. Olha, o sinal de menos foi embora. Então, a função g é uma função par. Tá? Então, a função f é uma função ímpar, a função g é uma função par. Vamos ver essa função aqui. H de x, h de menos x. Vai ficar o quê? Vai ficar menos x ao cubo mais o menos x. Quanto é menos x ao cubo? Menos x ao cubo. E mais com menos dá menos, certo? O que é isso aqui? Não é menos a função h? É menos a função h. Então, essa função h é o quê? Uma função ímpar, tá? Agora, pega essa função afim aqui. M de menos x. Vai ficar assim, ó. A vezes menos x mais b. Isso vai dar menos ax mais b. O que é isso? Isso não é menos a função e nem é a função. Então, o que significa? Que essa função m, ela não é par e nem ímpar. Beleza? Então, as funções, elas podem ser funções pares, elas podem ser funções ímpares, mas essa classificação ela não é total. Pode ter função que não é nem par e nem ímpar. Tudo bem? Ficou claro isso? Tá? Muito bem. Uma consequência disso, as funções pares, função par, ela tem a seguinte característica. Eu vou pegar aqui o gráfico da parábola. Tá? X quadrado. As funções pares é o seguinte. Se você pega um cara aqui, um menos x, a imagem dele é igual à imagem dele no x. Tá? Existe uma certa simetria com relação ao eixo y. Então, se ela é uma função par, na hora de desenhar o gráfico o que você desenhou desse lado é só refletir para o outro lado. Tá bom? Isso que acontece com a função par. Já a função ímpar, a simetria é com relação à origem. Tá bom? O que quero dizer com isso? Você faz assim. Suponha que você começou a desenhar seu gráfico, deu isso. Tá? Suponha que deu isso, seu gráfico. Então, suponha esse ponto. Esse ponto P. Então, você passa uma linha aqui. Aí você continua essa linha reta lá para baixo. Vê o mesmo tamanho. Esse cara aqui é a imagem do gráfico. Continuando lá para o outro lado. A simetria das funções ímpares é com relação à origem. Então, um certo espelhamento é com relação à origem. Então, vai ter uma cópia disso aqui para baixo. Tá? De forma que quando você passa linhas assim, você mede os pontos da mesma distância sempre. Tá? Então, isso aqui é uma função ímpar. Tá? Então, retornando lá no nosso exemplo, na função logaritmo
do módulo de x, função f. F de x igual ao logaritmo do módulo de x. Pensa comigo. F de menos x é igual ao logaritmo do módulo de menos x, certo? Isso é a mesma coisa que o logaritmo do módulo de x. Tudo bem? Tá? Então quer dizer que isso aqui é a mesma coisa que a f de x? Ok? Então a função f ela é uma função o quê? Uma função par. Então se você sabe que ela é uma função par, então ela tem uma simetria com relação ao eixo y. Então você só precisa desenhar um lado, o outro lado é um reflexo. Tá? Então vamos pensar aqui como seria o gráfico. Se eu só preciso desenhar um lado, então eu vou pensar logaritmo de x, com um x positivo. Se o x é positivo, esquece o módulo, certo? Então o gráfico é isso aqui. Tudo bem? Se ela é simétrica com relação ao eixo y, então o gráfico total é isso aqui. Ficou claro? É só pegar uma cópia desse e refletir para cá. Tá bom? Nota que eu não tenho gráfico com relação a no eixo. Não toca nada no eixo, porque o eixo não faz parte do domínio. Então esse é o gráfico. Vamos ver o próximo exemplo? Projeto lá, por favor. Próximo exemplo é uma função que é a continuação dessa. Então, h de x, ela é igual ao módulo do logaritmo natural do módulo de x. Como você acha que é o gráfico dessa função? É eu pegar essa e aplicar um módulo nessa, certo? Se eu aplico um módulo nessa parte, vai mudar? Não, porque ele está na parte positiva. Se eu aplico nessa parte, vai mudar? Também não. Mas se eu aplico nessa parte, ele vai refletir para cima. E se eu aplico nessa parte, reflete para cima. Então, o seu gráfico é uma coisa assim, ó. Esse aqui vai para lá, esse aqui vai para lá, certo? Isso aqui deveria vir para cá, né? Mas não vem. Então, tem que ser uma coisa assim. Tudo bem? Então, esse é o gráfico dessa função. Ok? Ficou claro? Tá? Me digam, vocês não tinham totais condições de esboçar isso lá na escola de vocês? Não respondam. Próximo. Vamos lá. E vocês aí, me digam, como é que está a impressão de vocês com o curso? Vai, quem quer ir no microfone? Eu quero alguém que vá no microfone. Eu preciso que alguém vá no microfone. Vai. Valendo 1 ponto para eu não tirar. Bora! Vamos, quem vai no microfone? Vai, você. E você também, que já tinha levantado, você vai no outro microfone. Rápido. Vai. Diga, seu nome e seu curso. Diego, sou do curso de Física. Chega mais perto. Meu nome é Diego, eu sou do curso de Física. Curso de Física, Diego de quê? Diego Juan. Diego Juan. Montada da Costa. Tá bom, Diego Juan, curso de Física, e você, o? Adriano, do curso de Engenharia da Computação. Adriano, Engenharia da Computação. Muito bem, por que o cabelo de você está grande? Hã? Não deveria estar quase raspado o cabelo de vocês? É quando eu uso minoxidil. Não, ironicamente. Tá. Vamos lá. Como é que tá o curso? Eu primeiro, né? Cara, tinha muitas... Tinha estudado um pouco de cálculo antes, mas tinha muitas coisas que eu não sabia em relação à matemática básica.
E foi só agora que eu descobri esse desconhecimento. Então isso me ajudou a quebrar as lacunas, essa parte matemática básica do curso. Então foi muito bom para mim. Por Certo. exemplo, essa questão de domínio de função, eu não sabia disso, porque não foi dito isso nos meus anos da escola, de escola pública. Prazer. E você? Eu tô gostando bastante, tá sendo muito bom. Eu já tinha visto, só que eu tô aprofundando o assunto que eu não prestava muita atenção, porque, abre aspas, não servia aprender, mas pro meu curso superior serve atualmente. Então, eu acho muito interessante, eu tô reforçando bastante o que eu deixei de aprender melhor no ensino médio. Ah, beleza, bacana. Então, mas aí o curso de cálculo vai começar semana que vem mesmo. Eu tenho medo. Ah, pera aí. Deixa eu ver, vocês se sentiram representados agora? Foi? Foi, tá bom. Eu só peço uma coisa, vocês cheguem cedo na próxima aula, tá bom? Cheguem cedo porque a gente vai começar com tudo, desde o primeiro minuto, tá beleza? Então eu prometo que a gente não vai ficar fazendo essas continhas assim, vocês devem estar entediados já com essas coisas, tá? A gente vai começar de fato o nosso curso mesmo segunda-feira, tá? Eu acho que a gente já começa hoje, eu acho, tá bom? Obrigado, podem sentar. Obrigado. Muito bem. Olha só, existem funções que são chamadas de funções trigonométricas, tá? As funções trigonométricas seno e cosseno, elas têm uma propriedade de satisfazer o ciclo trigonométrico, tá? Qualquer ponto que você pega no ciclo trigonométrico, ele tem coordenadas seno e cosseno. Tá bom? Então, se você pegar a seguinte equação. Se você pegar essa equação aqui, ó, x² mais y², melhor que isso. Se você pegar um x que depende de t, mais um y, que também dependa de t, e você queira que isso dê 1, a pergunta que se faz é quem é a função x e quem é a função y, tá? Então, se você pegar x de t como sendo cosseno de t e y de t como sendo seno de t, então isso é satisfeito. Essa aqui não é a equação da circunferência? Então quer dizer que senos e cossenos satisfazem a equação da circunferência, tá? Então todo ponto da circunferência pode ser visto como pontos de coordenadas seno-cosseno, na verdade cosseno-seno, tá bom? Agora surge a outra pergunta, projeta lá por favor. A outra pergunta é a seguinte, projeta o slide. Quem deveriam ser x e y para satisfazer a equação da hipérbole, tá? Se eu colocasse, ao invés de colocar uma soma ali, eu colocasse uma diferença. Tá? E eu falei aqui de circunferência. Poderia não ser circunferência, poderia ser uma elipse. Tá? Seno e cosseno também resolve esse problema. Só que agora o nosso problema é uma hipérbole. Tá? Eu quero diferença. Tá? Você deve ter estudado isso em geometria analítica, não estudou? Que se você tem... Se você não estudou, não tem problema. Está lá no seu livro lá do ensino médio que você deveria ter estudado. Olha, se você tem isso aqui, x² mais y² igual a r², isso aqui é a circunferência. Tá? Se você tem x² sobre a² mais y² sobre b², isso é igual a um certo r², isso aqui é elipse. Tá? Isso só é circunferência se o A e o B forem iguais. Tá bom? Agora, se você tem x² sobre a² menos y² sobre b² igual a r², isso aqui é hipérbole. Tá bom? Então, são 3 curvas do espaço, na verdade do plano, que você vai estudar. Quem satisfaz esse? Pontos do tipo cosseno-seno. Quem satisfaz esses? Pontos do tipo A cosseno, B seno. Quem satisfaz esse? Não é cosseno e seno. Tá? E é isso que é a continuidade da nossa aula de agora.
Então, vos apresento uma outra função. A função que eu quero apresentar para vocês são essas. Função seno hiperbólico. Seno hiperbólico, que nada mais é do que seno. A gente vai colocar sempre um H, tá bom? Seno hiperbólico de x, ele é o quê? Ele é a exponencial de x menos a exponencial de menos x sobre 2. E trago também para vocês a função cosseno hiperbólico de x, que é a exponencial de x mais a exponencial de menos x dividido por 2. Essas são as funções hiperbólicas, tá? As funções hiperbólicas seno e cosseno. Aí você deve estar se perguntando, peraí, seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, tem tangente hiperbólica? Claro! Como você acha que a gente vai definir a tangente hiperbólica? Pega o seno hiperbólico e divide pelo cosseno hiperbólico. Será se tem secante? Claro! Como é que você vai fazer? 1 sobre o cosseno hiperbólico, né? E a cotangente também? Todos esses têm. Será se tem o inverso do seno hiperbólico? Deve ter, né? Deve ter. Então, você pode fazer essas coisas todas, tá? Mas tem uma identidade trigonométrica bem interessante. Quando você estudou identidades trigonométricas, que você domina quase todas elas, você estudou lá que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso dá 1. Certo? Essa é a identidade trigonométrica fundamental. Certo? E se por acaso, né, você pegar o cosseno elevar ao quadrado e subtrair do seno. Se por acaso você fizesse isso, quero pensar o seguinte, cosseno hiperbólico ao quadrado e subtrair do seno hiperbólico ao quadrado. O que será que dá isso aí? Tá? Aí você deve estar pensando assim, você não tem o que fazer? Tenho, estou me divertindo. Tá? Então, ó, cosseno hiperbólico. Não é isso aqui? Então vamos pegar esse cara e elevar ao quadrado. Vai ficar e elevado a x mais i elevado a menos x sobre 2 ao quadrado. Menos seno hiperbólico. Está aqui, ó. Vai ficar e elevado a x menos i elevado a menos x sobre 2. Isso ao quadrado. Tá bom? Agora eu vou aplicar o quadrado da soma e aqui eu vou aplicar o quadrado da diferença. Então, o quadrado do primeiro, isso aqui elevado ao quadrado é e elevado a 2x, certo? Tá bom? Que é potência de potência, certo? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, certo? Mais o quadrado do segundo. Tudo bem? Tá? Agora, menos... Esse menos já vai fazer jogo de sinal com todo mundo. Tá? Quadrado do primeiro, e elevado a 2x. Aqui tem o menos, né? Então vai ficar menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, certo? Só que tem esse menos de fora, então vai ficar mais. Já estou fazendo jogo de sinal, tá? Vai ficar 2 e elevado a x e elevado a menos x. Tá? Mais o quadrado do segundo. Mas tem esse menos fora, então vai ficar menos. Então, menos e elevado a menos 2x. Tá? Isso tudo dividido por 2 elevado a 2 é 4, certo? Aqui também tem um 4, então fica numa fração só com um 4 embaixo. Tá bom? Muito bem. Agora, você olha o seguinte. Esse cara tá bem aqui, não tá? Dá para cancelar.
Pachaco, pachaco, né? Esse cara cancela com esse, né? Né? Quanto é que dá isso aqui? Dá 2, certo? Porque esse vezes esse não vai dar e elevado a zero, que é 1. E 2 vezes 1 é 2. Então esse cara dá 2 e esse cara também dá 2. 2 com mais 2, 4. Dividido por 4, 1. Beleza? Oi? Isso aqui é 2e elevado a x e elevado a menos x. Igual 2, conserva a base e soma os expoentes. Vai ficar x mais menos x. X menos x é 0. E elevado a 0 é 1. Aí 2 vezes 1, 2. Tá bom? Então, nós acabamos de chegar no seguinte. Vamos chegar no seguinte, que se eu pegar o cosseno hiperbólico ao quadrado menos o seno hiperbólico ao quadrado, isso está dando 1. Essa é a identidade hiperbólica fundamental. Beleza? Antes você tinha que seno mais cosseno dá 1. Agora você tem cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado dando 1. Tá bom? Então você já pode pensar assim, então quer dizer que tem umas identidades, né? Tem. Então quer dizer que se eu pegar tangente ao quadrado, secante ao quadrado, pode dar alguma coisa? Pode, inclusive nada, né? Você chega em casa e você vai começar a testar, ver o que é que dá, tá? Você vai criar suas próprias identidades, fazendo as relações entre eles. E vai surgir as identidades. Mas a identidade de imediato que você precisa saber é essa. A identidade hiperbólica fundamental. Tá? E ela é que nos dá a resposta da hipérbole. Quem são os caras que satisfazem a equação da hipérbole? Bem, se o x for A cosseno hiperbólico e o y for B seno hiperbólico, isso aqui funciona. Deu para entender? Tá? Então pronto, então quer dizer que você consegue achar os caras que satisfazem, eles satisfazem a equação de uma hipérbole. Daí o nome ser hiperbólico. Tudo bem? Tá? Então a gente vai chamar de seno hiperbólico e cosseno hiperbólico. Tá? Muito bem. Oi? É aquela curva que ela faz assim. Ó. Tem mais ou menos essa carinha assim. Tá? Se tu pensar em termos de plano cartesiano, esse desenho é horrível. Você passa aqui, essas duas retas não tocam nessa curva. Tá bom? Procura nos livros de ensino médio, você vai ter lá a hipérbole. Não, mas não precisa necessariamente estar nessa formata. Ele pode estar inclinado também, não tem problema. Tá? Vamos estudar agora. Já que eu te apresentei as funções, seno e cosseno hiperbólico, então a gente vai querer saber um pouquinho mais sobre essas funções, né? Será que essas funções são funções pares? Será que elas são ímpares? Qual é o domínio delas? E elas são injetivas? Isso tudo a gente pode responder. Vamos lá. Seno hiperbólico. Seno hiperbólico é e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Tá? E o cosseno hiperbólico é e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Tá bom? Me diz uma coisa, qual é o domínio dessas duas funções? Domínio.
Quem é? Todos os números reais. Não se trata de funções que são operações com exponenciais? Exponencial, o domínio não são os reais? Então, como é operação com exponenciais, o domínio também continua sendo os reais. Beleza? Então, o domínio dessas funções é R. Então, o domínio são os reais. Tá? Paridade. Quero saber se são funções pares ou funções ímpares. Vamos começar por essa aqui que eu vou chamar de F. E essa aqui eu vou chamar de G. Vamos pegar F de menos X. Tá? Eu estou olhando para a função seno hiperbólico. F de menos X. No lugar do X eu coloco menos X. Vai ficar assim, ó. E elevado a menos X menos E. Já tem o menos lá. E o menos agora do X. Isso tudo dividido por 2. Isso aqui vai ficar igual E elevado a menos X menos, vai ficar E elevado a X, certo? Sobre 2. O que é isso aqui? Quem é isso aqui? É menos a função, não é? Vê se você concorda. Isso aqui é a mesma coisa, vou colocar o menos em evidência, tá? Colocando menos em evidência, em cima vai ficar assim, ó. Jogo o E de X para frente, menos E menos X. Sobre 2. Tá bom? Isso aqui é a mesma coisa que aquilo lá. Tá? E isso aí é menos a função. Tá bom? Então, isso significa que a função seno hiperbólica ela é o quê? Uma função ímpar. Tá? Logo, seno hiperbólico de x é uma função ímpar. Tá bom? Vamos verificar agora para a função cosseno. G de menos x. Está aqui o cosseno. E menos x mais E menos x sobre 2. Isso aqui é igual E menos x mais E elevado a x sobre 2. O que é isso? O que é isso aqui? É o próprio cosseno, né? É o próprio G, tá? Então, isso aqui é G de x. O que significa isso? Que a função cosseno é uma função par. Muito bem. Olha que interessante, está batendo então com as funções trigonométricas, né? Certo? Então, cosseno hiperbólico de x é uma função par. Certo? Se é uma função par, é injetiva? Não, né? Então, logo, não é injetiva. Então, eu já sei que o cosseno não é injetor, certo? Vou atrás do seno agora. Será que o seno é injetiva? Vamos pesquisar, tá? Como é que eu sei que uma função é injetora? Injetora, se x1 diferente de x2, isso tem que implicar que o f de x1 tem que ser diferente do f de x2, certo? Uma afirmação equivalente é se f de x1 for igual a f de x2, tu tens que provar que o x1 tem que ser igual ao x2. Tudo bem? Vamos usar a segunda. Vamos provar que o seno é injetor. Lembra que a gente até calculou a inversa dela? Do seno? A gente fez aquela inversa. Acho que deu logaritmo de y mais a raiz quadrada de y quadrado mais 1. Foi isso? É ln, né? É isso. Vamos provar que é injetor. Então, tu tens que f de x é igual a seno hiperbólico de x. Tá? E o seno hiperbólico de x é e de x menos e de menos x sobre 2. Vamos provar que isso é injetor.
Vamos fazer o seguinte, f de x1 é igual a f de x2, tá? Quem é f de x1? F de x1, onde tem x você coloca x1. Vai ficar assim, ó, e de x1 menos e de menos x1 sobre 2. Isso é igual a e de x2 menos e de menos x2 sobre 2. Certo? Olha, tem 2 dividindo aqui, tem 2 dividindo aqui. Eu posso apagar eles, né? Tá? Não faz diferença. Vou passar esse cara, vou passar para o outro lado e vou pegar esse cara e vou trazer para cá. Ficar assim, ó. E de x1 mais e de menos x2 é igual a e de x2 mais e de menos x1. Tá bom? Isso aqui é e de x1 mais 1 sobre e de x2 igual e de x2 mais 1 sobre e de x1. Agora vou multiplicar esse com esse e esse com esse, certo? Vão ficar duas frações, tá? Vai ficar e de x1 mais x2 mais 1 e de x2, isso é igual a e de x1 mais x2 mais 1 sobre e de x1. Tá bom? O que é que eu consigo fazer aí? O que eu consigo? Dá para cancelar a parte de cima, certo? Tá? São iguais. Você cancela a parte de cima. Vai ficar 1 sobre e de x2 é igual a 1 sobre e de x1. E agora tu multiplica cruzado. Então vai ficar e de x1 igual a e de x2. Só que a função exponencial é uma função injetora, certo? Qual a função exponencial é injetora? Se eu estou pegando duas imagens exponenciais que são iguais, então os dois pontos têm que ser iguais. Então, como a função exponencial é injetora, segue que x1 é igual a x2. Tá bom? Então x1 é igual a x2. Mas de onde foi que nós partimos? Não sei mais onde eu estou. Eu sei que saí de f de x1 é igual a f de x2. Provei que x1 é igual a x2. Portanto, a função seno hiperbólico é injetora. Injetora. Ficou claro? Tá? Então a gente conseguiu provar a injetividade da função seno hiperbólico. Muito bem, estamos avançando. Não vou falar sobre injetividade porque eu preciso de uma outra ferramenta. Não quero falar ainda. Vamos trabalhar um pouquinho. Olha, proposição 1. Dizer que seno de menos x é igual a menos seno de x, a gente já fez. Tá? Para o cosseno também a gente já fez. Para a identidade hiperbólica fundamental também já fizemos. Essa identidade que envolve secante e tangente, o que foi que mudou para a identidade anterior? Para a identidade trigonométrica, o que foi que mudou? O sinal. Lá era mais, lembra? Era mais lá, agora está menos, tá? E temos aí o seno da soma de arcos. Olha que interessante, né? Vamos fazer isso. Até isso funciona aqui. Funciona super bem.
Olha o que é que nós temos. Eu quero provar que o seno hiperbólico de x mais h, ou x mais y, que isso é igual a seno hiperbólico de x cosseno hiperbólico de y mais seno hiperbólico de y vezes o cosseno hiperbólico de x. Quero provar que isso é verdade, tá? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos sair desse lado e chegar nesse, tá bom? Então vamos lá. Eu vou chamar esse lado aqui de 1. Tá bom? Então, 1 é igual. Quem é seno hiperbólico de x? Isso é exponencial de x menos exponencial de menos x sobre 2. Vezes cosseno hiperbólico de y. É exponencial de y mais exponencial de menos y sobre 2. Mais seno hiperbólico de y. É exponencial de y menos exponencial de menos y sobre 2. E cosseno hiperbólico de x é exponencial de x mais exponencial de menos x sobre 2. Agora é só fazer as continhas, né? Olha, esse vezes esse vai dar exponencial de x mais y. Esse vezes esse vai ficar mais a exponencial de x menos y. Esse vezes esse vai ficar menos a exponencial de menos x mais y. Esse com esse fica menos a exponencial de menos x menos y. Tá? Mais esse com esse vai ficar exponencial de y mais x. Esse com esse vai ficar mais a exponencial de y menos x. Esse com esse fica menos a exponencial de menos y mais x. E esses dois vai ficar menos a exponencial de menos y menos x. Aqui dá 4, aqui também dá 4, então tudo vai ser dividido por 4. Tá bom? Tem alguma coisa para cancelar? Olha, aqui tem um x menos y. Aqui também é x menos y. Cancela, certo? Aqui eu tenho menos x mais y. Aqui eu tenho menos x mais y. Cancela também. Esses dois caras são iguais. 2 e x mais y. Certo? Esse cara aqui é igual a esse. Vai ficar menos 2e menos x menos y sobre 4. Posso simplificar por 2, não posso? Simplifica tudo por 2. Vai ficar e x mais y menos e... Eu vou colocar um menos aqui em evidência, hein? Vai ficar x mais y sobre 2. O que é isso aqui? É a exponencial de uma coisa menos a exponencial de menos a coisa. O que é isso? Não é o seno hiperbólico? Isso aqui nada mais é que seno hiperbólico de x mais y. Então está provado. Tá bom? Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem. A gente vai falar agora de coisas pequenas. Coisas muito pequenas. Tá? Eu quero que tu compreendas, presta atenção. Eu quero que tu compreendas que tem coisas que aparentemente não fazem muito sentido, mas que fazem todo sentido. Gostou? Vamos lá. Suponha
Suponha que eu vou caminhar daqui até aquela caneca. Suponha que eu sou um ponto e aquela caneca também é um ponto. Beleza? A dinâmica de movimentação entre eu e a caneca vai ser a seguinte: a caneca sempre estará parada e eu nunca estarei parado. E a minha movimentação vai ser em etapas. Vai ser o seguinte: no primeiro passo, eu vou movimentar a metade da distância. E eu paro. No segundo passo, eu vou movimentar a metade da distância que resta. Aí eu paro. No terceiro passo, eu vou movimentar a metade da distância que resta. Aí eu paro. Considerando que eu sou um ponto e que a caneca é um ponto, quando que chegarei na caneca? Quando? Nunca. Nunca chegarei na caneca. Mas eu estarei tão perto quanto eu queira da caneca. Concorda? Se você me der a seguinte margem, a distância de 1 metro para a caneca, a partir de um certo passo eu consigo chegar. Você poderia dizer assim: não, mas o termo de aproximação não é 1 metro, agora é 1 centímetro. Então eu preciso andar bem mais, não preciso? Mas uma hora eu vou estar mais perto da caneca do que 1 centímetro, certo? Se alguém dissesse: não, não quero 1 centímetro, eu quero 1 milímetro, é possível me aproximar da caneca tão perto assim? Sim, também é possível. Ok? Então é essa a ideia que eu quero que vocês pensem agora, tá? Então vamos lá. Eu quero fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui alguns exemplos. Esse. Eu não estava preparado psicologicamente para esse momento. Nem vocês, né? Vou colocar esses dois exemplos, tá? Vamos fazer o seguinte. A gente vai chamar esse cara aqui de P. Tá bom? Esse cara aqui de P. Essa aqui é minha função F. Essa aqui é minha função F. Tá? Eu vou começar a me aproximar do P. Vou me aproximar aqui pelo lado esquerdo. E vou me aproximar aqui pelo lado direito. Tá? Se aproximar pelo lado esquerdo e pelo lado direito, vai ser assim, ó. X, seta, P. Se eu só escrever isso, x, seta, P, eu quero dizer que o x está se aproximando do P. Agora, se eu colocar um sinal de mais aqui em cima, significa que eu estou me aproximando de P pela direita, que são valores maiores do que P. Se eu colocar um sinal de menos, significa que eu estou me aproximando de P pela esquerda. Ficou claro isso? Tá? Muito bem. A pergunta é a seguinte. Se eu pego esse cara, a imagem dele está aqui em cima, certo? Eu vou me aproximar mais ainda. A imagem está aqui em cima. Tudo bem? Me aproximo mais ainda. E a imagem está aqui em cima. Você concorda que à medida que eu vou me aproximando pelo lado direito, as imagens estão se aproximando? Desse carinha bem aqui? Sim ou não? Estão se aproximando desse cara. Certo? Agora vamos nos aproximar pelo lado esquerdo. Se eu pego esse cara, a imagem está aqui. Se eu pego esse cara, a imagem está aqui. Pego mais perto ainda, a imagem está bem aqui. Então, indo pelo lado esquerdo, as imagens estão se aproximando desse ponto. Tudo bem? Então, se eu faço a seguinte pergunta para você. Se o x, tira essa imagem daqui. Se o x está se aproximando de P, eu pergunto para você, a função está se aproximando de quem?
Como que você responderia? Supondo que esse cara eu te chamo de L1 e esse cara aqui eu te chamo de L2. Se eu te digo, o x está se aproximando de P, a função está se aproximando de quem? O que você responderia? Você se sente obrigado a perguntar, você está se aproximando por qual lado? Pelo lado direito ou pelo lado esquerdo? Não é isso a vontade que deve de você perguntar? Porque se for pelo lado direito, a resposta é L1. Se for pelo lado esquerdo, a resposta é L2. Tudo bem? Então, eu te fiz uma pergunta e você foi obrigado a me fazer uma outra pergunta. Agora vamos para o outro caso, tá? O outro caso é o seguinte. Tem esse ponto P, certo? Se eu vou para o lado pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, você não tem a impressão que a função sempre vai se aproximar desse L? Sim ou não? Sim. Você sentiu a necessidade de perguntar se está indo pelo lado direito ou pelo lado esquerdo? Não. Então vai ter funções em que você vai sentir essa necessidade e vai ter funções em que você não vai sentir essa necessidade. Tá? Essa função aqui, para você desenhar o gráfico dela, você consegue desenhar o gráfico dela sem tirar o giz do quadro? Não, não é possível. Você tem que dar esse salto. Essa função aqui, suponha que esse ponto estivesse pintado. Já nessa função, você consegue desenhar o gráfico dela sem tirar o giz do quadro? Sim. Isso são conceitos matemáticos, tá? Essas funções que a gente não tira o giz do quadro, a gente chama que elas são funções contínuas. Ok? Essa aqui é uma função que não é contínua. Tá bom? Então agora vamos começar a nos aproximar e usar termos técnicos. Vamos fazer o seguinte. Lembra que eu disse sobre a proximidade entre eu e a caneca? Eu disse para você assim, se eu te der uma margem de 1 metro, quanto que eu precisaria andar? Aí eu te daria a resposta, certo? Se você diminuir a margem, eu tenho que andar mais ainda, não tenho? Mas é possível chegar sempre perto, certo? Se eu diminuo a margem mais ainda, é possível também chegar perto. Então é isso que eu vou fazer agora. Presta atenção. Então, eu vou ter aqui o eixo Y, tá? Vou ter aqui o eixo X. Eu vou pegar aqui um cara que eu vou chamar de L. E vou chamar aqui um cara que eu vou chamar de P. Tá bom? Tem lá o L, tem lá o P. E essa aqui é a minha função F. Eu vou te dar uma margem aqui. A margem vai ser a seguinte. Você tem direito a se aproximar por cima do L e tem direito a se aproximar por baixo do L. Se você conseguir entrar nessa região de aproximação, você bingo, você conseguiu, tá? Você ganhou. Então, essa fronteira aí vai ser a seguinte, L mais Epsilon. Tá bom? Eu subi uma certa quantidade de Epsilon e eu vou pegar a mesma quantidade e vou descer. Vai ser a quantidade L menos Epsilon. Beleza? Então, eu tenho o direito de caminhar uma quantidade de Epsilon para cima e uma quantidade de Epsilon para baixo. Esse Epsilon é de erro. Eu tenho direito a cometer esse erro. Tá? Eu vou pegar aqui essa faixa e vou construir uma certa faixa. Bateu aqui no gráfico. Eu vou construir essa faixa aqui. Bateu aqui no gráfico. Tá? E vou projetar esses pontos para baixo. Não sei se você consegue perceber, mas esse tamanho aqui é maior que esse tamanho. Tá? Mas o segredo todo
está no seguinte. Esse é o meu ponto P. Eu te pergunto, a imagem desse ponto aqui está dentro dessa faixa? Vamos lá. Essa faixa, ela está vindo de onde? Dessa faixa. Esse ponto está fora dessa faixa. Esse ponto, olha onde é que ele vai. Bem aqui. Deu para entender? Esse ponto está do lado de fora. Não é isso que me interessa. Eu quero saber o seguinte. A pergunta que eu tenho que me fazer é: quão perto do ponto P eu tenho que estar para que a galera que eu pegar aqui, todo mundo caia dentro dessa faixa? Essa é a pergunta. Beleza? Então eu vou fazer o seguinte. Qual é o menor desses caras aqui? Não é esse carinha bem aqui? O menor? Esse é o menor, certo? Eu vou chamar essa distância aqui, eu vou chamar de delta minúsculo. Tá bom? Então, esse tamaninho aqui é delta. Então, esse ponto vai ser P menos o delta. Tudo bem? Tá? Então, eu vou andar uma quantidade delta para a esquerda e vou andar a mesma quantidade delta para a direita. Se eu andar essa quantidade delta para a direita, eu vou continuar aqui dentro? Sim ou não? Sim, porque eu peguei o menor deles. Beleza? Então, vou pegar um delta aqui para a direita. Esse carinha vai ser P mais delta. Tudo bem? Tá tudo bem? Tá. Observa o que foi que eu fiz. Olha lá. Eu peguei um intervalo aqui. Esse intervalo, você concorda que esse intervalo está sendo jogado aqui dentro? Sim ou não? E é isso que eu quero. Olha lá, está bem aqui assim. Ó, ele está sendo jogado bem aqui assim, a imagem dele. Tá? Então vamos escrever isso em linguagem técnica. Em linguagem técnica é a seguinte. Qual foi a primeira coisa que eu te dei? Foi o epsilon ou foi o delta? Foi o epsilon. Eu te dei o epsilon e consegui exibir quem era o delta. Então, o delta depende do epsilon. Porque se eu diminuísse mais ainda o epsilon, o delta ia ter que ser menor ainda. Concorda? A pergunta é, será que sempre é possível fazer isso? Se isso sempre for possível, a gente tem a mágica. Então, a ideia é a seguinte. Dado epsilon maior que zero, ou seja, dado um erro pequeno, tá bom? Dado epsilon maior que zero, eu quero saber, você consegue encontrar para mim um delta? Se sim, então existe um delta maior que zero. Tá bom? Existe esse delta aqui maior que zero. Tal que vamos pensar. Só me diz quanto tempo eu tenho, por favor. 7 minutos, a gente vai chegar até derivada. Presta atenção. Olha lá. Presta atenção. P menos delta. P mais delta. Eu vou ampliar isso. Está aqui o cara. P menos delta. E aqui eu tenho o cara P mais delta. Tá bom? E no centro eu tenho o P. Tudo bem? Se eu pegar qualquer X aqui dentro, vou pegar um X aqui. Peguei esse X. Vou medir a distância do X para o P. Essa distância comparado com o delta, quanto é? Daqui para cá, não é delta?
Então a distância do x para o P tem que ser o quê? Tem que ser menor do que delta. E o que é distância? Não é x menos P dentro de módulo? Sim ou não? Diz que sim. Sim, isso, vocês sabem. Então, olha, dado epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que se x, a distância do x para o P, se essa distância de x para P for menor do que o delta, tá bom? Distância do x para o P for menor do que o delta, mas eu não quero que esse x seja o P, então eu vou pegar isso aqui maior do que zero. Tudo bem? Porque eu não quero o P. Quando acontece isso, os caras que estão aqui dentro desse intervalo amarelo, não faz com que a imagem esteja aqui dentro? Sim ou não? Se a imagem está aqui dentro, viaja comigo. Se a imagem está aqui dentro, pega um cara qualquer aqui, f de x. Tá bom? Mede a distância do f de x para L. Olha, L até aqui, a distância não é epsilon? Sim ou não? Então quer dizer que se eu pegar o f de x e subtrair do L, a distância vai ser o quê? Menor do que epsilon. Exato. Então, se a distância do x para P for menor do que delta e isso maior que zero, isso implicar que a distância do f de x para o L for menor do que epsilon. Tudo bem? Se isso tudo acontecer, isso nós vamos chamar de limite da função f quando x tende a P, isso é L. Tá lindo? Tá maravilhoso? Tá incrível! Tá incrível. Tá bom? Esse é o nosso passo inicial de cálculo. Lembra que eu disse para você que seria um pouco abstrato no início? Mas você está vendo que nem é lá essas coisas. Não é, tá? Então, é essa que é a ideia. Então, tu vai digerir isso direitinho. Tu vai refazer isso aqui direitinho. Tu tens que pensar exatamente o que é que está acontecendo aqui. O que é que está acontecendo? A ideia é, se você me der uma faixa lá no domínio, a pergunta é, eu consigo, aliás, uma faixa na imagem, a pergunta é, eu consigo uma faixa aqui no domínio que eu jogo dentro da faixa da imagem? Essa é a pergunta. Então, em outras palavras, em linguagem algébrica, é o seguinte, isso aqui é geometria, isso aqui é álgebra, tá? O que eu estou dizendo para você é o seguinte, se eu te dou uma faixa aqui, tu consegues uma faixa aqui? Se tu sempre conseguires isso, então o limite existe. Tá? Agora, olha para esse exemplo. Olha para cá. Para esse L1, se eu pegar essa faixa aqui, ferrou. Concorda? Porque eu só vou conseguir esse lado aqui, o lado do ponto P para o lado direito. Eu não consigo para o lado esquerdo. Então, nesse caso aqui, o limite não existe. Tudo bem? Não é possível ser feito. Nesse caso aqui, existe. Então, em geometria, te dou uma faixa, tu consegue outra faixa? Beleza. Em álgebra, eu te dou um epsilon, tu consegue um delta? Beleza. Tá bom? Então, isso que a gente vai definir como sendo o nosso limite. Tá bom? Então, tu vai estudar isso direitinho. Mas tu vai estudar mesmo. Sexta-feira vão te convidar. Ei, sextou. Aí tu manda uma foto do livro para a pessoa. Aí tu diz assim, se tu me explicar isso aqui, a gente sai. Tá bom? Ok, pessoal?
Então, a gente para por aqui. Na próxima aula a gente define direitinho o que é limite. Estudem, tá? Tchau, tchau.